definiram para marcar o Fluminense, conseguir marcar o Ganso, jogadores importantes também. E também te perguntar se o Bruno Mendes no lugar do Fagner é uma questão puramente técnica ou uma questão física do Fagner também. Obrigado. Não é, hoje, né? Porque nós ganhamos o jogo. Nós tivemos uma partida muito boa contra o Flamengo no Rio de Janeiro e perdemos o jogo. O rapaz que estava machucado foi para frente, surpresa, ninguém estava acostumado com um atacante de área, no caso ele, né, que pega bem a bola de cabeça, apareceu de repente do nada. Se ele não tivesse machucado, talvez não aconteceria, né? Nós tínhamos bem um contra o jogo. E depois jogamos contra um time muito difícil de jogar, que é o Argentino Júnior, na casa dele, um campo pequeno, apertado, bem pesado, e nós competimos lá também e conseguimos estar vivo na Libertadores, só dependendo da gente para poder chegar, né? E hoje fizemos uma partida consistente. O que faltava, que eu tenho cobrado, né, assim, internamente, eu não gosto muito de falar essas coisas externas, porque não pertence a vocês, pertence a nós, mas pertence a nós de vocês, né? Nós temos que competir, porque o futebol ficou muito competitivo. Então, quando você iguala na competição, aflora o teu talento. Eles têm talento. A equipe do Fluminense, muito bem treinada pelo Diniz, e é uma das equipes que tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, apontado por todos da imprensa, e se nós não competíssemos com ela, nós não conseguiríamos um resultado, né? E a estratégia foi traçada contra uma equipe que sabe jogar bola, que junta bastante jogadores sempre do lado da bola, fazendo tabelinha, e nós conseguimos trazer eles para o nosso campo marcado. A marcação começa na intermediária, vai entregando, mas quando chega na entrada da área, está bem distribuído o time para poder finalizar, mas sem aquela finalização, né, contundente, né? E eu acho que nós encontramos ali aquele espaço ali do Yuri com o Roger, que eu venho trabalhando há bastante tempo, dos dois serem atacantes, né? São jogadores que se buscaram bastante no jogo hoje. Tivemos finalização de fora da área com o Maicon, que pega bem na bola. Uma série de coisas aconteceram boas, a volta do Renato ao time, né? Depois de cirurgia. O espaço ali na entrada da área me recorda muito bem que o Fluminense fez isso muito bem feito contra o Flamengo, né? Com um jogador a menos, né? Diminuir o espaço do Flamengo ali, né? Então ali é complicado. Ele tem que ter um passe muito preciso quando você congestiona a entrada da área, né? Então, os jogadores estão de parabéns. Essa vitória, ela é um percentual meu, né, de 30% e 70% dos jogadores. Eles construíram a vitória. Eles competiram do primeiro minuto ao último minuto do jogo. Mas eles competiram muito mais no segundo tempo, porque não foi só questão de marcar, competir, roubar a bola do adversário. Nós roubamos muita bola e criamos contra-ataque em função da roubada de bola. Então, acho que a competição no segundo tempo foi muito mais aquela que nós esperamos deles. Boa noite, Luxemburgo. Além da competição, além do fato do time competir mais, essas últimas partidas, o time não sofreu gols contra o Argentino Júnior, também não sofreu gols e hoje conseguiu a vitória, mas antes mesmo de transformar aquilo que vinha sendo trabalhado em resultado, você acha que a equipe, já desde o Argentino Júnior, pela própria postura que vinha tendo defensivamente também, já vinha ganhando confiança, ainda que a vitória não tivesse chegado? E hoje tenha sido só o ato final, entre aspas? Eu sempre acreditei no que nós estamos fazendo, porque eu internamente eu procuro falar isso, porque aqui é uma coisa, a entrevista, vocês são profissionais, tem que analisar as coisas que estão acontecendo, mas eu tenho aqui uma série de coisas que eu tenho que ter muito, ser bem mais comedido e falar algumas coisas que eu posso ou que eu não posso, de repente usar vocês com inteligência, né, para poder passar nossa mensagem, né? E eu sentia que nós estávamos próximos de ganhar. Contra a Argentino Júnior, uma bola muito limpa, né, com o Murilo, de repente aquele gol ali, se um momento fosse um momento mais leve, mais tranquilo, a bola bate e entra, né? Então, quer dizer, não entrou. Um gol lá mudaria toda a história do jogo, né? E sairia na frente, né? Então, acho que os jogadores estão de parabéns, estão querendo. Então, nós temos um grupo bastante forte, unido, né? Surgem muitas coisas, né? A gente não tem que ficar falando muito, mas surgem muitas coisas que fulano não fala com o outro, sabe aquelas coisas assim que começa a surgir opção de informação que sempre quando você está num momento de estabilidade, surgem muitas informações de muitas coisas que às vezes não existem. Até porque às vezes quem fala, na grande maioria, são colunistas que nem lá no CT vão ter informação de fulano. Mas será que essa informação é precisa? É off, mas será que esse off é preciso?
né? Por exemplo, teve um hoje que deu off, né? Deu lá, né, de informação de off, que o Fábio ia jogar, porque eu treinei ontem, até porque eu sabia que tinha uma história aí, né? E eu coloquei o Fábio para treinar. Ele deu time com o Fábio. Ele foi depois e falou assim: não, mas pode mudar. Isso é um tipo faz parte do jogo, isso é bonito, isso é legal, isso faz parte do futebol. Boa noite. Quero te perguntar primeiro o quão esse resultado é importante, já pensando para quarta-feira, né, uma decisão e que, no caso, até esse resultado serve para levar a decisão para os pênaltis. Isso me permite uma segunda pergunta sobre o Pedro, que não foi para o Mundial e de lá para cá não foi mais utilizado, se é apenas uma opção sua mesmo ou se tem algo por fora disso. Obrigado. Algo por fora disso, meu, é muito... Desculpa, eu vou te responder. Eu vou te responder, mas algo por fora disso, você insinua que tem alguma coisa. Não existe algo por fora disso. Não, na pergunta não, você insinua, eu pergunto insinuando que tem alguma coisa, né? E não tem nada disso. Pedro é um menino de 7 anos que eu coloquei para jogar um jogo importante e ele precisa de amadurecer um pouco mais. Só isso. Não é porque eu pedi para ele não ir para o Mundial, que eu tenho a obrigação de colocar. Ele é um jogador que vai fazer sucesso no Corinthians na carreira dele. Só que, às vezes, os empresários querem forçar uma situação que ainda o menino pode não estar preparado para uma situação. Então, com calma, as coisas vão acontecerem. Entendeu? Essas coisas são muito complicadas, né? Porque a pergunta pelo cara que não está jogando, hoje temos motivos do Corinthians, tantos motivos, para que o Pedro nem fosse citado, com todo respeito à pergunta. Que tiveram diversos motivos dentro do jogo para que não citasse o jogador que não entrou no jogo e não participou. Eu até respeito a tua pergunta, mas teve motivos demais para falar de outras coisas, né? Com respeito à primeira pergunta, qual foi? A torcida do Corinthians, ela sabe identificar quando os seus jogadores se doam pelo resultado. É uma competição que nós vamos sair com desvantagem, mas são 180 minutos. Nós jogamos 90 minutos, saímos de vantagem, temos agora 90 minutos, mais um acréscimo para buscar a diferença. Corinthians é Corinthians. Corinthians, quando está assim, é complicado. Também, quando começa a vir assim, também é um foguete, né? Então, a torcida do Corinthians é fantástica, ela viu hoje ela atuando junto com a gente. Olha que nós estamos num momento difícil, né? Eu queria falar de um jogador que não viajou com a gente, né? Viajou com a gente, mas não pôde jogar, que foi o Cássio. Ele perdeu 3,5 kg, porque está com uma gripe muito forte, né? Perdeu 3,5 kg e foi o Cássio que nós conhecemos. Guerreiro, determinado, fazendo defesas importantes, né? E assim, o futebol é muito legal, a gente tem que ver muito, eu procuro ver o lado bom, né? Antigamente eu já discutia mais com vocês, agora estamos mais calmos, né? É de ver o lado bom, né, cara? Pô, nós ganhamos o Carlos Miguel, né? Eu não conhecia ele jogando, pô, falei, caramba, que jogador, parece um veterano. Então temos um jogador preparado para poder amanhã, quando o Cássio parar de jogar futebol, já está preparado aqui, entendeu? Não que o Cássio amanhã, não, ele tem uma longevidade ainda para poder... E você vê o Cássio hoje debilitado, entre aspas, porque senão a gente não colocaria para jogar, mas é um jogador que gosta de decisão, cara, não quer ficar fora de uma decisão. Se ele tiver debilitado, ele vai assim mesmo, ele quer participar da decisão. Então eu queria elogiar o Cássio, porque é o capitão da equipe, tem que ser exemplo. Capitão de equipe a gente acaba em campo amarrado, mas tem que jogar, para servir de exemplo.